Então, olha, falando em imagem pessoal, você já parou para pensar como as pessoas percebem você? Como elas te veem? Já parou para pensar nisso? Sabia que as pessoas começam a te julgar pela sua aparência? E que a sua imagem pessoal, principalmente nessa época de pandemia que a gente está vivendo, pode ser o seu cartão de visitas? Para explicar melhor sobre a importância da nossa imagem pessoal, vamos falar com a Rafaela Vieira, que é consultora de imagem e estilo, que fazia tempo que eu não falava. Saudades, Rafa, boa tarde. Boa tarde, Fê. Saudade de você também, viu? Ah, Prazer estar aqui de volta. prazer é todo nosso. Saudades. Ô, Rafa, fala pra mim. Vamos começar falando o que é imagem? Então, a nossa imagem é uma coisa tão natural, mas a gente às vezes esquece de cuidar dela porque a gente não percebe, né? A gente não tem uma consciência plena do que é essa nossa imagem. Mas para fazer um resumo, para o pessoal entender, quando a gente fala de imagem, é aquilo que o outro percebe sobre nós. É aquilo que as pessoas veem em nós e interpretam. Uhum, Essa imagem, ela é composta do outro sobre nós, né? Quando ele constrói essa imagem, ele constrói a partir de uma vivência, das experiências que eles têm e também dos estímulos que nós damos às outras pessoas. Então, a nossa imagem, ela sempre está comunicando alguma coisa. Porque quando o outro vê a gente, quando o outro nos percebe, ele vai fazer uma seleção de tudo que ele já viveu, de todas as referências que ele tem, vai organizar essas informações e vai entender e interpretar esses estímulos que a gente está emitindo. entendi. E quando a gente fala em imagem pessoal, nós estamos falando exatamente do que, Rafaela? Então, para a gente ter mais percepção da nossa imagem, né, um maior controle, vamos dizer assim, a gente tem que pensar em três aspectos, Fer. A nossa aparência, o Uhum. nosso comportamento e a nossa comunicação verbal. Então, a nossa aparência é o que a gente carrega no corpo, né? Como a gente se apresenta ao outro. Uhum. Nosso comportamento, como a gente lida com as pessoas, a nossa comunicação verbal vem para fechar esse conjunto. Então, é o como a gente fala e o que a gente fala, o nosso conteúdo, né? Isso Uhum. forma a imagem. Mas para você ter ideia do quão é importante a nossa aparência, num primeiro encontro, numa primeira conversa, numa primeira impressão. Aliás, vou te fazer uma pergunta. Você sabe quanto tempo uma pessoa leva para fazer essa interpretação da nossa pessoa num primeiro encontro? Ai, eu acredito que deve levar segundos, assim, né? Segundos, de 2 a 5 segundos para as Aham. pessoas ter esse julgamento, esse primeiro julgamento, essa primeira interpretação da nossa pessoa. E Uhum. esses primeiros estímulos que ela recebe vêm da nossa aparência. Por isso, a nossa aparência é responsável por 55% daquilo que o outro vai perceber sobre nós, num primeiro Olha, encontro, numa primeira, por exemplo, uma entrevista de emprego, né? Sem a gente abrir entendi. a boca, as pessoas já estão entendendo se você é mais introvertido, extrovertido, se você está feliz, se aquele é um dia feliz ou triste para você. Uhum. Sem você falar nada, sem a gente abrir a boca, as pessoas já estão nos julgando. Olha isso, gente, cinquenta e Sabe? cinco por cento. 55. O nosso comportamento, ele vem com 38% desse conjunto e depois a nossa fala e o nosso conteúdo, como a gente fala e o que a gente fala, é responsável por 7% só. Para você ver como a Meu nossa aparência Deus. é importante, Fê. Com certeza. E agora, pegando esse gancho, o que que dá para a gente fazer para melhorar a nossa imagem pessoal? Por onde que a gente começa, Rafa? Então, a gente está vivendo um momento delicado, né, Fer? É. Nós não tínhamos passado por uma situação como essa. A gente, né, teve aí décadas passadas que as pessoas, a sociedade viveu tempos de guerra, de racionamento, e tiveram que se reconstruir. E eu acho que a gente vai viver esse tempo de reconstrução. E a nossa aparência, ela é importante nesse momento. Muitas pessoas perderam empregos,
né? Uhum. Muitas empresas perderam clientes, então tem que cuidar da sua marca, tem que cuidar da aparência dos seus funcionários, dos seus colaboradores. E eu acho assim, da gente falar só da aparência, sem falar de comportamento e comunicação verbal, eu vou deixar 3 dicas aqui para o pessoal começar a se preocupar com a aparência, tá? Tá. Primeiro, limpeza de armário. Gente, guarda-roupa é a nossa extensão, é a extensão da nossa imagem. Se lá só tem roupa entulhada, roupa que você não usa, roupa que não serve para nada, vamos descartar, certo? Tem muita gente precisando, principalmente agora, então vamos fazer uma limpeza de armário, vamos deixar ele redondinho, organizado, aproveitar que tem muita gente em home office, né? Fazer uma organização, porque roupa empilhada, roupa lá que a gente não usa, só serve para ocupar espaço no armário e na nossa vida. Uhum. Né? A gente vai para o armário escolher roupa e aquela roupa que a gente não usa está lá e a gente está tentando dar função para ela. Mas muitas vezes ela não nos representa mais. Entendi. Então, chegou a hora de pôr a mão na massa. Quanto tempo, mais ou menos, você indica, assim, por exemplo, se tem uma roupa lá no seu guarda-roupa que já está ali há 1 ano ou até menos, 6 meses, é porque você não vai mais usar, pode passar para frente. Tem essa regra, Rafa? Fer, eu acredito que assim, depende muito da pessoa, da relação que ela tem com a vestimenta, né? Se ela já é uma pessoa que passou por um processo de consultoria, por exemplo, ela vai ter uma peça que ela vai usar umas 3 estações. Entendi. Então, ela vai usar 3 anos. Mas se for uma pessoa que é compulsiva por compra e que não usa efetivamente, que passou por um processo de transformação, por exemplo, muitas mulheres que são mães ou que fizeram uma transição de carreira, aí sim, eu acho que se tiver alguma situação como essa, a gente deve ter um olhar com mais carinho. Se a roupa não está lá uns 2 anos, sem função, é hora de dar um beijinho nela, dar tchau e deixar que ela tenha função em outro guarda-roupa. Né? Perfeito. Então, é consciência. Tá. A segunda dica, Tá. compras. As compras conscientes, agora mais do que nunca são necessárias, né? Então, Verdade. comprar porque está em promoção, comprar porque achou lindo, isso já deve ser deixado de lado. E você pensar qual vai ser a função dessa roupa no meu armário, com o que ela vai combinar, em qual ocasião que eu vou usar, né? Muitas vezes, Fer, a gente tem preguiça. É verdade. Preguiça de pensar, né? Então, agora chegou a hora que a preguiça tem que dar lugar à proatividade. Uhum. A gente ter consciência do nosso consumo. E a terceira dica chegou a hora também de cuidar de si, né? A gente está vendo muita gente cuidar da casa nesse momento de pandemia, porque ficou bastante tempo em casa, mas também é o momento da gente olhar para si com mais carinho. Eu sei, né, que os salões estão abrindo agora, muitas vezes as pessoas não têm condição ainda de ir numa manicure, por exemplo. Mas a gente pode fazer algumas coisas em casa, né? Quantas máscaras caseiras a gente tem para cabelo, para rosto, né? Dar uma lixadinha na unha, deixar ela parada, né? Eu mesma, às vezes eu não tenho a habilidade de uma manicure, né? Mas se você deixa sem esmalte, aparadinho, lixado, é asseio, né? E isso já é aí um ponto a ser considerado na nossa imagem pessoal. Então, essas 3 dicas para iniciar o cuidado com a aparência e a gente seguir o caminho aí do cuidado com a nossa imagem pessoal. Com certeza, porque ainda mais na pandemia, a gente acaba ficando mais desanimado, principalmente o pessoal que está em casa, acaba deixando de lado esse cuidado com a imagem pessoal, né, Rafa? É muita preocupação, né, Fer? É um momento de muitas incertezas, mas a gente tem que todos os dias levantar, agradecer, né, tudo que a gente tem, por estar bem, e ter essa consciência sobre as coisas que a gente vai fazer. Então, trace algumas metas para você e vamos cumprir essas metas. Mão na massa, pessoal. Obrigada, Rafa. Um beijo para você, viu? Beijo, gente. Até daqui uns dias, se Deus quiser. Encontro marcado, hein? Beijo, beijo.